Meus queridos irmãos e irmãs, Reirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico, eu sou o pastor Roberto Cruvinel e quero compartilhar com vocês essa palestra, essa aula sobre evangelismo e missões, a importância do evangelismo e missões, e eu tenho certeza que essa aula será profundamente benéfica, abençoadora para as nossas vidas. Como eu sempre faço, eu quero saudar a todos dizendo Reirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. É importante entender uma outra frase grega com relação ao propósito de Deus para a igreja na terra. A frase grega é esta: tis epitrono uk ego ala Christos. Eu vou repetir: tis epitrono uk ego ala Christos. Quem está no trono? Não eu, mas Cristo. Ao nome de Jesus, toda glória neste momento. Ao nome de Jesus, toda glória hoje e sempre, não é? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. E a igreja tem que entender, cada cristão tem que entender que tudo deve glorificar ao Senhor. E o Senhor tem um propósito para a sua igreja, o Senhor tem um propósito para o seu povo, o Senhor tem um propósito para aqueles que lhe pertencem. E o propósito de Deus não é primordialmente que a igreja levante escolas, é importante isso, uma visão educacional importante, ou que a igreja faça grandes projetos sociais, isso é importante, mas não é o essencial. O essencial é que a igreja esteja envolvida em propagar o reino de Cristo. Como o texto áureo desta aula, eu quero ler aqui na Nova Versão Internacional o livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 2. Diz: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme bem suas estacas. Quando o Senhor escolhe Abrão dentre seus irmãos, final do capítulo 11 de Gênesis, capítulo 12 de Gênesis, ele já está nos trazendo o ensinamento de levantar um povo para abençoar os povos ao redor. Nós vemos que o Senhor levanta Abraão como uma nação, e dá especificamente orientações para que essa nação, para que esse povo caminhasse, prosseguisse e pudesse divulgar uma visão monoteísmo, a crença no único Deus. E ali nós vemos um tipo da igreja no sentido de expansão do reino, no sentido de conquista, no sentido de aonde você coloca a planta no teu pé, como diz o livro de Salmos, o Senhor Deus te dá por possessão. E aqui no livro do profeta Isaías nós vemos esse texto que numa outra versão diz: amplia o lugar da tua tenda, onde o povo de Israel, o povo de Deus, deveria ampliar, deveria firmar bem as suas estacas, isto é, fazer uma obra sólida. Todo o Antigo Testamento, e inclusive a própria nação de Israel, ela tem um aspecto missionário envolvido, não é? E aponta para a vinda do Messias. No Novo Testamento, Gálatas 4:4, vindo a plenitude dos tempos. Vindo a plenitude dos tempos. E o Senhor preparou o que foi necessário para que o Messias estivesse entre nós. E aí o texto diz, no Evangelho de João, se você puder abrir a sua Bíblia, capítulo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E ele estava com Deus no princípio. O texto em grego, en arhen hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Mas o que é interessante aqui, que esta palavra que estava com Deus tabernaculou, e no versículo 9 diz: entofos to aletinon, Ho fotidzei panta antropon, quer dizer,
Esta é a luz que ilumina todo homem. O homem estava em trevas. E Jesus veio ao mundo para iluminar todo homem, para reconciliá-lo com Deus. Esta é a mensagem do Evangelion. Evangelion significa boa nova, essa mensagem do Evangelho. E aí nós vemos que ele é a luz que ilumina todo homem. E por quê? Porque no capítulo 3, o 3,16 diz: Roteos regatus in cosmon. Deus amou o mundo, o amor de Deus é algo maravilhoso. Então Jesus veio ao mundo, ele morre na cruz, de forma substitutiva por toda a humanidade, por todos os homens. Ele ressuscita dos mortos, é vitorioso para que a igreja, eu e você, pudéssemos testemunhar de Cristo. E aí ele deixa então a grande comissão. Nós vemos os trechos da grande comissão, Evangelho de Lucas, capítulo 24, que diz, capítulo 24, Evangelho de Lucas, nós vemos o trecho da palavra, onde Jesus diz: vós sois testemunhas. Versículo 48, vocês são testemunhas destas coisas. 49 agora, eu envio a vocês a promessa de meu Pai, para que fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Esse texto remete para Atos 1,8. E recebereis dinamis. Tem alguns pregadores que dizem dinamite. Não existe. O Nobel não tinha nem inventado dinamite. Não estava vivo. Então essa interpretação é incorreta. E recebereis dinamis, poder, gerador de força. E ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunha ali é mártir, quer dizer que arrisca inclusive a vida. Então ampliar o lugar da tenda. Ampliar a responsabilidade de pregar o Evangelho. Nós vemos Marcos 16, não é? Evangelho de Marcos, são textos da grande comissão. Evangelho de Marcos 16, 15, diz a Bíblia, Marcos 16, versículo 15, diz a palavra de Deus assim, 16, 15, vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas, todas elas. O ide de Jesus deve ir além dos nossos próprios preconceitos. A igreja tem que ter uma visão missionária, acima de tudo uma visão missionária. A igreja tem que ter a visão de alcançar todas as pessoas. Mas pastor, as pessoas são tão diferentes de nós. Se Deus quisesse todo mundo igual, ele abriria uma fábrica com linha de produção e não uma igreja. Nós vemos o texto bíblico, onde o Senhor, Evangelho de Mateus, inclusive 28, Evangelho de Mateus, 28, diz a palavra do Senhor, versículo 20, 19, diz assim, e 20, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então, qual é a visão da igreja? A visão, ou melhor, a responsabilidade da igreja é pregar a boa nova. De Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De Romanos 10, 9 e 10, se você crer em teu coração, você confessar a Jesus como Filho de Deus, você será salvo. De entender Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Porém, mas, todavia, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. E a igreja não pode perder o foco. A igreja não pode, porque quando ela perde o foco, ela deixa de ser o que está escrito em Mateus 5. Ela deixa de ser sal da terra. Ela deixa de ser a luz do mundo.
Qual é a relevância do nosso ministério? Será que a relevância do nosso ministério é participar de grandes congressos e ser conhecidos a nossa comunidade evangélica? Ou será o que é relevante para nós é ter o coração inflamado pelo poder do Espírito Santo e encontrar as pessoas com a mensagem de transformação? Porque a Bíblia Sagrada declara isso, segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas como crerão se não há quem pregue? Hoje nós vemos grandes investimentos em templos, mas não vemos tantos investimentos em missões. Nós vemos grandes investimentos em congressos, mas não vemos grandes investimentos em evangelismo. Nós vemos grandes investimentos em promoção pessoal, em pregação de crente para crente, mas não vemos tantos investimentos num trabalho que possa de fato alcançar as pessoas. Bem, queridos irmãos, a igreja, quando ela tem a visão, quando ela está dentro do propósito de Deus, eu quero até ler com vocês Mateus 16, 18, se vocês puderem, participando desta minha aula, compartilhe aí a live, Mateus 16, 18, eu vou ler aqui o texto grego, inclusive, 16, 18. Evangelho de Mateus. Vocês me ouvem bem? Conseguem me ouvir bem? Mateus 16, 18. Diz assim. Você deve conhecer esse texto de cabeça, mas eu deixo aqui no meu, inclusive, marcado no meu Novo Testamento grego, este trecho da Bíblia. Kagodesoi lego rotisso rei Petros, kai epitautete Petra oikodomesomo, ten ecclesian, kai plai hadu catis que som sim altes. O que ele está dizendo? Estou te dizendo que você é Pedro. Está falando a Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós temos pelo menos duas interpretações aqui. Sobre esta pedra, Jesus está falando sobre ele mesmo, e outros interpretam que Jesus está falando sobre a declaração de Pedro. Para onde iremos nós, não é? E ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Uma igreja dentro de outra. Bom, perdemos um pedaço, mas eu acredito que eu vou voltar aqui. Então o texto está falando de uma igreja tirada dentro de outra igreja. Está falando sobre edificar, a igreja edificada. Sobre Cristo, edificar a igreja. Mas essa igreja tem que ser conforme a visão de Cristo. Qual é a visão de Cristo? Alcançar as pessoas. E quando a igreja tem esta visão, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Irmãos, quando nós estamos na visão de Deus, nós temos que entender que a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a organização mais atacada da face da terra. Muito mais do que qualquer nação, muito mais do que qualquer flagelo, muito mais do que qualquer praga, enfermidade, qualquer desastre meteorológico. A igreja, ela é a organização mais atacada do que qualquer coisa. E o motivo é bem evidente. Qual é o motivo da igreja ser atacada assim? O motivo é a palavra de Deus sendo ministrada através da instrumentalidade do seu povo. E aí nós temos que rever qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós não precisamos de grandes revelações para entender o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus para as nossas vidas é que nós possamos cumprir o ir por todo mundo pregando o evangelho de salvação.
evangelho de libertação. Eu me empolgo, irmãos. Eu me empolgo quando eu leio grandes biografias, como li no começo da minha fé, Os Heróis da Fé, Hudson Taylor, que olhando a obra missionária no litoral chinês, e ele vê os missionários europeus com roupas europeias. Ele não veste roupas asiáticas e permite que seu cabelo cresça e faz uma trança e entra para o sertão, para o interior da China, pregando o evangelho de salvação, transformando-se num dos maiores missionários da sua época. Homens como Carey, que disse que Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Como John Patton e outros tantos que dedicaram no Brasil, Gunnar Wingren, Daniel Berg, missionários batistas, presbiterianos, não importa o rótulo, o que importa é a mensagem. Agora, se nós nos propomos a fazer a diferença, a sermos o que exatamente a palavra diz que nós devemos ser, ganhadores de almas, instrumentos de Deus, cooperadores com a obra, fazendo o reino de Deus expandir. O Salmo diz, onde você coloca a planta no teu pé, Deus te dá por possessão. Se de fato nós temos esse interesse, é com certeza, não é? Há de acontecer o que está registrado na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3, não é? O anticristo se levanta contra a obra do Senhor. Veja o que está escrito. Veja, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. É óbvio que quando você luta pela luz, as trevas vão se levantar contra você. Nós estamos vivendo uma época, queridos irmãos, de crentes antropocêntricos, que vem do grego antropos, homem, homem ao centro, andrólatras, a mão do fulano, o ministério do ciclano. Eu vejo cada aberração, irmãos. O profeta da última hora. Irmãos, artigo definido só cabe a Jesus. O ápice do avivamento, o buraco negral, há poder no sangue de Cristo, irmãos. Humildade e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Deus usa quem Ele quiser. Deus vai usar aquele instrumento, aquele servo, aquela serva dele, que muitas vezes sequer é conhecido entre a comunidade eclesiástica, mas com certeza alegra o coração de Deus. Por quê? Porque se propõe a fazer de fato a diferença. Nós vemos hoje que o espírito do anticristo não tem plena liberdade. Ele não tem por quê? Pois a igreja de Jesus, onde está e onde opera o Espírito Santo, oferece poderosa resistência ao espírito do anticristo. Nós somos uma arma na mão de Deus, não é? Então, quando a igreja oferece resistência ao espírito do anticristo, não permitindo o seu completo domínio sobre o mundo e as pessoas que nele vivem. Veja, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que, agora, resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor lhes fará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A igreja, irmãos, resiste ao anticristo. Você faz parte dessa resistência. Eu acredito que a aula tem que ser não somente teórica, mas ela tem que gerar alguma coisa. De fato, existe algo na tua vida que oferece resistência ao anticristo. Irmãos, Satanás vai usar a quem ele puder. Satanás vai usar parente, vai usar filho, vai usar marido, esposa, patrão, vizinho, para tirar. É só a pessoa dar lugar. É só a pessoa não estiver debaixo da proteção de Deus. Para tirar de você esta chama, como Wesley diz, vou parafrasear Wesley, inflame-se para Deus e o povo virá
para ver você pegar fogo. Então, meu querido irmão, a igreja resiste ao anticristo. Alguns comentaristas bíblicos entendem esse texto que eu li, de 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses 2, de 5 a 8, entendem que esse texto se refere ao Império Romano. Outros que o texto refere-se ao anticristo. Certo é que a igreja do Senhor deve efetivamente exercer o seu papel na face da terra como instrumento vivo da manifestação do poder de Deus. A igreja não pode quedar-se vencida e prostrada. Não pode permitir que a secularização entre em seus arraiais, que impregne a sua fé, fazendo com que a incredulidade e a falta da manifestação do poder de Deus seja comum no seio da cristandade. Quando o texto diz em Atos 1,8, recebereis poder, é poder para fazer a diferença. Porque Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne e no sangue. Veja, Efésios 6, 10 a 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 10 a 12. A nossa luta não é na base do soco, do armlock, do martelo, do mauashigiri. A nossa luta é uma luta espiritual. Por isso que a igreja tem que se revestir de espiritualidade. A igreja não pode ser simplesmente um CNPJ. A igreja não pode ser simplesmente uma entidade, um convescote social. A igreja tem que viver o texto que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, e quando sair da casa do Senhor, levar consigo o poder do Espírito Santo. O poder. É notório pelo texto que nós lemos aqui, que o reino das trevas é organizado e tem um objetivo, e que o Espírito de Deus deseja que nos estribemos em sua pessoa e na convicção da possibilidade sempre presente da manifestação do poder de Deus, mesmo em situações insólitas. Veja aí, Lucas 1,37, o que a Bíblia fala no Evangelho de Lucas, capítulo 1, 37. Você provavelmente, eu estou lendo aqui na NVI, para dar uma possibilidade um pouco diferente, Lucas 1, 37, que diz 1,37, pois nada é impossível para Deus. Ele é especialista em coisas impossíveis, não é? Pois bem, cientes desse fato, devemos estar atentos com relação às nossas responsabilidades como parte do corpo de Cristo, sabendo como agir, para que, além de testemunhar de Cristo, sendo sal da terra e luz do mundo, aliás, esse texto de Mateus 5, 13 a 16, deve ser entendido, deve-se meditar sobre isso. O que é ser sal da terra, o que é ser luz do mundo, não é sal da igreja, nem luz da igreja. Podemos estar edificados e também edificando os nossos irmãos e irmãs em Cristo. A Bíblia diz que Deus deu dons aos homens, Efésios, Deus dá dons aos homens, para que eles edifiquem a igreja. Não é para vaidade, não. Eu vejo tanta vaidade com esse negócio de dons, irmãos. Vou repetir, humildade, caldo de galinha não faz mal a ninguém. Quero agradecer os irmãos que estão assistindo. Se você puder, compartilhe, vai ser muito bom. Eu estou fazendo essa live por sugestão e pedido de pastor Alex, lá do Maranhão. Então eu estou compartilhando já com os irmãos que estão comigo no meu Facebook, tá ok? Se você puder, compartilhe, marque alguém para aprender a palavra. Bom, a cada dia estamos mais próximos da vinda de Jesus, entenda. E consequentemente do tribunal de Cristo. A palavra tribunal é bema, tem a relação com pódio, né? Onde cada cristão dará conta das suas obras. Veja aí, observe o texto de Romanos 14, 10, parte B. Segundo aos Coríntios 5, 10. Sabendo que a obra missionária é o clamor do coração de Deus, e sua igreja é o instrumento por excelência, onde flui o Espírito Santo com o intuito de levar a termo a expansão do reino de Deus na terra, e que,
a responsabilidade de sermos embaixadores de Cristo, segundo a Epístola de Paulo 5:20, e propagadores dos desígnios de Deus, em especial a salvação em Cristo Jesus mediante a fé, é um dever. Irmãos, esse negócio aqui, com relação a missões e evangelismo, não tem esse negócio de talvez, é um dever, não é? É um dever do cristão, é um dever inerente ao povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e não uma opção, como parece que pensam alguns. Uma vez que a Bíblia é explícita na ordem de expandir o reino de Deus. E aí eu vou colocar os textos da grande comissão. Veja, Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 47 e 48, Atos capítulo 1, versículo 8. Infelizmente, observamos no meio evangélico aqueles que parece que não pertencem à igreja, que não são da igreja do Senhor, pois nada fazem para expandi-la, e outras vezes até atrapalham, e outros por muitas vezes até atrapalham, com atitudes incoerentes para um servo e uma serva de Deus, ou falta-lhes visão da necessidade da obra missionária ou da obra do Senhor. O próprio Senhor Jesus já revelava quão poucos são aqueles que realmente são gratos por sua salvação e conscientes de sua função no reino de Deus. Veja Marcos 9, 35 a 38. Este texto mostra, entre outras coisas, que a obra missionária não depende de uma só pessoa. A obra missionária depende do corpo de Cristo e da ação do Espírito Santo, obviamente. Alguns até têm a tendência a atrapalhar o progresso da obra de Deus. Veja Isaías 54, quando nós lemos, versículo 2, não o impeças. Outros procuram fazer somente o que é da sua obrigação. Vejam, Lucas 17, 10, diz a Bíblia, que se nós fazemos só o que é da nossa obrigação, devemos nos considerar servos inúteis. O texto de Mateus 16, 18, que eu li no texto grego, nos informa que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Todavia, uma porta não pode se mover, pois a igreja, como organismo vivo cujo cabeça é Cristo, é que deve efetivamente marchar contra ela. Josué 1:3. E fazer com que as pessoas perdidas que estão dentro dessa condição de trevas vejam a luz. Mateus 4, 16 a 17. E saiam desta porta de perdição e entrem pela porta da salvação chamada Cristo Jesus. Bom, João 10, 7 e 9. Evangelho de João, capítulo 10, 7 e 9. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. 9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Bom, irmãos, eu quero louvar a Deus por essa introdução, vou fazer outras lives dessas. Esta introdução à matéria de evangelismo e missões, eu vou falar depois sobre missões no poder do Espírito, também falar sobre missões e a palavra, a expansão do reino de Deus e uma igreja missionária numa outra live. Eu fiz uma pequena introdução, espero que Deus abençoe sua vida. Quero pedir a vocês que vocês entrem no meu canal do YouTube. Entre no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, acione ali acione as notificações, e ali, para que você receba quase diariamente, eu coloco lives sobre os programas teológicos, respondendo perguntas. Então entre no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, e acione as notificações. Entre também no meu Instagram, Roberto Cruvinel. E quero dizer-lhes que nós estamos disponibilizando um kit com o livro A Vida da Igreja, e também 3 DVDs de escatologia e um DVD de interpretação bíblica com 3 horas e meia de estudo. Se você tiver interesse, me mande uma mensagem no meu WhatsApp, 11 96766
5787 11 96766 5787. Gente, no meu site tem vários estudos disponíveis. Você pode baixá-los gratuitamente. É pastorrobertocruvinel.com.br. Bom, essa introdução à matéria de evangelismo e missões, e em outra live nós vamos dar continuidade falando sobre missões no poder do Espírito, missões e a palavra, expansão do reino de Deus e igreja missionária. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e fica com Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero saudá-los dizendo Rei Irene Tuquilho, a paz do Senhor em grego bíblico. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e eu quero apresentar a vocês um kit teológico da minha autoria, que você pode adquirir e eu vou enviar para você através do Sedex. O livro A Vida da Igreja. Esse livro já está na sua terceira edição, falando que a igreja e o sofrimento, posição da igreja diante do sofrimento. A igreja pode ser cheia do poder e carnal ao mesmo tempo, uma análise da igreja de Corinto, a igreja de doutrina, igreja de finanças, igreja de adoração, enfim, esse livro vai abençoar muito a sua vida. Também um DVD com 3 horas e meia de estudo sobre interpretação bíblica, coisas que os pregadores pregam e não existem, dificuldades bíblicas, curiosidades bíblicas, abismo gramatical, abismo histórico, vários abismos que nós temos que transpor para aprender e interpretar a Bíblia. São 3 horas e meia nesse estudo. E, por fim, esse DVD triplo. São 3 DVDs dentro desse box sobre escatologia bíblica, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, dispensacionalismo, 70 semanas de Daniel. Esse material será uma grande bênção na sua vida. Se você tiver interesse em estudar comigo, na verdade, adquirir esse kit, observe, mande uma mensagem agora no meu WhatsApp, 11 96766 5787. 11 96766 5787. Eu vou te enviar informações de como você poderá adquirir esse kit teológico. 3 DVDs de escatologia, um DVD sobre interpretação bíblica e o livro A Vida da Igreja. Invista em você, cresça em graça e conhecimento, Deus te abençoe. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 96766 5787. Fique na paz do Senhor.